na Terra um lugar como esse. Aqui, o assombroso é banal. Peixes saltam da água para pegar sua presa. Felinos nadam. É o reino da beleza e da brutalidade, onde a adaptação é crucial para a sobrevivência. Esta é a Amazônia selvagem. Estamos na Bacia Amazônica, um dos maiores habitats naturais do mundo. Aqui se encontra 1/10 de todas as espécies vegetais e animais do mundo. A maior floresta tropical do mundo é irrigada pelo mais potente dos rios, o Amazonas. São 6.000 quilômetros de comprimento. Essa região misteriosa finalmente revela alguns de seus segredos. Nos últimos 10 anos, uma nova espécie é descoberta em média a cada 3 dias. Mas a Amazônia está mudando depressa, ameaçando os animais e as plantas que se desenvolveram aqui durante milhões de anos. Precisamos conhecer melhor esse local notável antes que seja tarde demais. Um dos animais mais esquivos e misteriosos, a onça-pintada, é também o maior felídeo das Américas. Um macho como este chega a ter 2 metros de comprimento e a pesar 160 quilos. O outro nome pelo qual é conhecido, jaguar, deriva da língua dos índios e significa aquele que mata num único pulo. E a onça-pintada faz jus a esse nome. Geralmente mata com uma única mordida atrás da cabeça. Suas mandíbulas fortes e seus caninos, com 3 centímetros de comprimento, perfuram facilmente o crânio da vítima. Ao contrário de muitos felinos que evitam a água, a onça é bem adaptada ao nado. Ela atravessa o labirinto intrincado dos cursos de água da Amazônia para chegar aos seus locais de caça preferidos. Mas até a onça-pintada tem que tomar cuidado nessas águas lamacentas. Aqui existem cobras gigantescas, como as jiboias. Elas estão à espreita e matam onças. Uma vez em terra firme, elas imediatamente começam a caçar. A onça-pintada tem uma visão penetrante e uma audição aguçada. Mas seus movimentos furtivos também são outra arma importante. É uma inimiga temível para os animais que compartilham seu habitat. Onça pintada consegue tudo o que quer. Ela pode ser uma grande predadora, mas isso não facilita sua vida. As pintas das onças são únicas, uma camuflagem ideal na selva densa. Mas fizeram desses felinos grandes uma presa ideal para o comércio de peles. Na década de 1960, mais de 15.000 onças eram mortas a cada ano por causa de sua pele.
Esse comércio agora está proibido, mas a onça-pintada ainda está ameaçada. Essas florestas são o seu último refúgio. A bacia do Rio Amazonas domina o norte da América do Sul. Uma área com mais da metade do tamanho da Austrália é o coração verde de um continente enorme. E suas florestas constituem realmente os pulmões do planeta. Mas agora, depois de milhões de anos de adaptação, a vida selvagem da Amazônia está ameaçada pela mudança da floresta ao seu redor. Como o maior predador terrestre aqui, a onça-pintada precisa de 300 quilômetros quadrados de floresta para se desenvolver. Os cientistas fazem o possível para obter uma estimativa melhor da população das onças pintadas, para saber como elas estão vivendo. Se puderem determinar o que está acontecendo com esse grande predador, vão entender melhor a rede interdependente da vida na floresta. Se as onças estiverem se desenvolvendo bem, deve haver muitas presas, o que seria um sinal de que o habitat também é saudável. Mas, primeiro, os cientistas têm que prender um animal. Eles acham que ainda há algumas onças pintadas nessa parte da floresta, mas em 4 anos só capturaram 3. Ou os felinos estão cautelosos demais para se deixarem pegar, ou a população aqui está perigosamente baixa. Eles preparam as armadilhas e agora tem que esperar. As estações mudam até numa floresta tropical. Em dezembro, formam-se as nuvens pesadas, anunciando o início das chuvas fortes. É a última chance para um grupo de aves de atrair a atenção de uma fêmea antes das chuvas. O colorido irapuru laranja age como um semáforo, sinalizando para qualquer fêmea de passagem que ela deve parar e examiná-lo. Cabe à fêmea decidir quem tem a plumagem mais bonita e os movimentos mais suaves. Só os machos melhores e mais coloridos terão uma chance de acasalar. Para esse jovem, o irapuru de garganta branca, a cor é menos importante do que a dança. E ele tem o cuidado de manter sua arena em perfeita ordem. Ele perde pontos se houver alguma folha caída. A folha tem que ser arrumada rapidamente e com estilo. Apesar de tudo, ele não consegue impressionar a fêmea. E pode não ter outra chance nessa estação. Não há tempo a perder. No final de dezembro, as chuvas chegam com toda a força. Algumas áreas vão receber 3 metros de chuva em alguns meses. Os animais que vivem aqui vão se afogar se não se adaptarem. O degelo dos Andes e a chuva da mata tropical lançam mais de 200 bilhões de toneladas métricas nos vales. Nem o Rio Amazonas, o maior reservatório de água doce do planeta, pode conter tanta água. Todos os anos ele inunda suas margens, aumentando sua largura mais de 5 vezes. E alagando uma área com o tamanho do Reino Unido. O dia nasce num mundo transformado.
árvores evoluíram de modo a enfrentar essa inundação anual. Elas sobrevivem mesmo dentro de 8 metros de água. A floresta chega a ficar inundada durante 7 meses. É um transtorno para os animais que vivem no solo da floresta e que têm que ir embora. O tatu de 15 quilos vive em terra seca e geralmente só se desloca à noite. Forçada a sair de sua cova inundada, essa fêmea nada desesperadamente para se salvar. Ela corre um sério perigo. Predadores como o jacaré-açu cruzam os cursos d'água e ela pode afundar com o peso de sua carcaça. Se for preciso, ela consegue prender a respiração por alguns minutos e até andar no leito do rio. Para atravessar esse canal largo, ela engole ar e infla seu estômago, criando um salva-vidas temporário. Mas nadar tanto é exaustivo e rondam predadores famintos. As inundações tiraram esta fêmea de sua cova, levando-a para o rio, onde ela tem que nadar para salvar a sua vida. Dessa vez ela teve sorte. Abaixo da superfície, a floresta alagada forma uma paisagem surreal. Alguma coisa nada entre os galhos onde as aves antes voavam. É um peixe-boi procurando alimento e abrigo. O peixe-boi da Amazônia é o menor de sua espécie. E é o único do mundo que vive exclusivamente na água doce. Um metabolismo incrivelmente lento permite que ele fique 20 minutos embaixo d'água até precisar voltar à tona para respirar. Esta fêmea migrou do rio para a floresta alagada. Gramíneas flutuantes e aguapés vicejam nessa época e ela devora a vegetação nova. Ela chega a comer até 15% de seu peso por dia. Muita vegetação ajuda a fêmea de peixe-boi a produzir bastante leite para o filhote. Esse filhote ainda vai levar quase 1 ano para desmamar inteiramente. Os peixes-bois jovens podem ficar mais de 1 ano com a mãe, abrigando-se à sua sombra e aprendendo a sobreviver. Nesse ambiente luxuriante, a competição por alimento pode ser feroz. Os sobreviventes desenvolveram maneiras de achar comida onde seus rivais falharam. Um peixe encontrou uma solução incrível. É o aruanã prateado, que os habitantes locais chamam de macaco d'água. Ele pesca tanto dentro como fora da água.
Ele fica junto das árvores, na água rasa, perto da superfície, espreitando e vigiando a movimentação. Quando localiza o alvo, o aroanã sai da água e salta no ar. Ele chega a pular mais de 2 metros acima da superfície. E obtém uma vantagem crucial na corrida pelo alimento. Essas águas fervilham de peixes, atraindo muitos predadores. A Amazônia é o último bastião para as ariranhas gigantes, uma espécie ameaçada que chega a atingir quase 2 metros de comprimento. Elas vivem e caçam em grupos grandes. Esse grupo de 10 animais é uma família extensa, encabeçada pela mãe e pelo pai. O bando é bem-vindo para os índios caiapós, que vivem rio abaixo. Assim como os peixes que comem, as ariranhas gigantes só se desenvolvem em rios limpos e saudáveis. Sua sobrevivência está sendo ameaçada à medida que o maior rio do planeta se torna mais poluído. Os seres humanos e as ariranhas partilham esse trecho do rio com um peixe pequeno de má reputação, a piranha vermelha. A piranha tem uma boca cheia de dentes afiados como navalhas, e quando se juntam na fúria para se alimentar, elas chegam a dilacerar uma vítima em segundos. Um peixe ferido, descartado pelas ariranhas, torna-se uma vítima conveniente. O som e a movimentação atraem a atenção delas, mas a verdadeira isca é o sangue. Os caiapós sabem que é seguro para eles nadar aqui. Apesar do que se diz, as piranhas não se interessam muito por seres humanos. Vivendo no coração da selva amazônica, os caiapós já constituíram uma nação poderosa. Hoje, esses índios são alguns dos poucos milhares que restaram, vivendo em assentamentos ao longo do rio. Eles se consideram parte da floresta, como os animais com quem convivem. Eles dependem da generosidade do rio e da floresta, mas têm o cuidado de pegar só aquilo de que precisam. Nessa estação, os rios alagados constituem o único caminho para se penetrar na selva densa. Hoje, 2 anciões da aldeia estão caçando um animal que apreciam muito e eles o encontraram. É o tatu de 15 quilos. Eles acreditam que as plantas e os animais da floresta têm uma energia universal em comum que deve ser mantida em equilíbrio. Por isso, respeitam todos os habitantes da floresta e são gratos por suas dádivas. Assim, enquanto voltam para casa com sua presa, os anciões cantam para o espírito do tatu.
Eles agradecem por ajudar a tribo a sobreviver pelo menos mais um dia. A beleza e a fartura da Amazônia muitas vezes mascaram perigos ocultos e também segredos tenebrosos. As plantas têm espinhos e podem ser venenosas, como muitos animais. Essas florestas não são o Jardim do Éden, mas um campo de batalha pela sobrevivência. E seus habitantes têm que se adaptar a seus perigos. Os desenhos coloridos dos sapos venenosos só significam uma coisa: não se aproximem. Substâncias químicas tornam sua pele amarga e de gosto desagradável. Isso pode explicar por que a fêmea se arrisca a pôr apenas alguns ovos numa folha muito exposta. Com o tempo, os ovos se tornam girinos e começam a se mexer. Isso faz com que os filhotes fiquem ainda mais vulneráveis. A movimentação alerta os predadores. Por isso, seu pai monta guarda durante as primeiras semanas de vida dos sapinhos. Os predadores aprenderam que a cor e os desenhos do sapo significam uma refeição desagradável. Os girinos também podem ter um gosto ruim, mas não por enquanto. A sobrevivência dos filhotes depende agora da proteção do pai e de uma última tarefa que vai ajudar a garantir o futuro da prole. Ele vai conduzi-los numa jornada arriscada e perigosa até um lugar mais alto e seguro. Primeiro, os filhotes têm que subir no seu dorso. Uma película fina de muco os manterá no lugar enquanto fazem essa viagem. Poças de água da chuva formadas nas bromélias proporcionam um esconderijo seguro para os girinos em desenvolvimento. Este será o último presente do pai para seus filhotes. Só agora ele finalmente os deixará. As poças garantem um refúgio seguro e a água nutritiva vai alimentar os girinos durante os 3 meses seguintes. Os sapinhos então vão adquirir sua própria defesa tóxica e o ciclo vai recomeçar. A estufa da biodiversidade revela lentamente seus segredos. Durante uma década, os cientistas descobriram mais de 1.200 animais e plantas novas. E essas espécies estão aprendendo agora como depender umas das outras para sobreviver. É uma rede frágil de relacionamentos interligados. Durante as chuvas pesadas, muitas árvores da floresta tropical florescem. Seu néctar rico atrai abelhas e outros insetos. E atrai também a atenção de um grupo extraordinário de passarinhos. Os beija-flores só são encontrados nas Américas. Seus bicos e suas línguas são adaptados especialmente para penetrar nas flores e extrair o néctar doce. As plantas desenvolveram formas de flores adequadas, permitindo que os beija-flores as polinizem enquanto se alimentam. Essas avezinhas chegam a pesar menos de 2 gramas, quase como 2 clipes para papel.
mas podem bater as asas até 80 vezes por segundo, e sua capacidade de pairar enquanto se alimentam numa flor não é equiparada de nenhum outro passarinho. Para prover tanta velocidade, algumas aves chegam a visitar 20 flores por minuto. Elas são atraídas por flores vermelhas, laranja e amarelas, porque fornecem o néctar mais doce, que dá mais energia. É durante a estação das chuvas que muitas espécies reproduzem e criam seus filhotes. A fêmea do beija-flor rabo branco de bigodes constrói um ninho frágil com fibras de plantas, teia de aranha e saliva. Para alimentar seus filhotes famintos, ela voa constantemente entre o ninho e as flores, voltando com uma mistura nutritiva de insetos e néctar. Ela fará a mesma coisa para um segundo filhote assim que ele nascer. Essa alimentação intensa chega a durar 28 dias, até que os filhotes tenham força suficiente para deixar o ninho. Para animais que vivem em tal velocidade, eles necessariamente não morrem jovens. Essa mãe ainda pode procriar por mais 4 anos. Estamos agora em abril. Depois de quase 5 meses, as chuvas pesadas diminuíram. Os dias ensolarados são mais frequentes agora. O palco está montado para um evento extraordinário, uma das parcerias mais raras na Amazônia. As lagoas alagadas na borda da floresta tropical proporcionam um lar ideal para um gigante que flutua. A Vitória Régia é realmente um colosso. É a segunda maior planta de folha única do mundo. Ela cresce depressa, até 25 centímetros por dia, e chega a aguentar 60 quilos. Esse jacaré de 2 metros utiliza-se dela para tomar sol. E as folhas formam Mas não é só o tamanho que torna essa planta notável, é a maneira como ela se reproduz. O indício é a cor diferente das flores. Quando a noite cai, a temperatura interna da flor branca sobe, até 10 graus mais quente que o ar. Isso faz a flor abrir. A flor branca é fêmea e não produz pólen, mas emite um odor doce e forte parecido com o do abacaxi. Esse aroma atrai um besourinho com apenas 2 centímetros de comprimento. Ele é um dos polinizadores da Vitória Régia. Ele entra no miolo da flor fêmea, levando o pólen que colheu em flores masculinas. Quando o alvorecer se aproxima, a flor esfria e fecha, prendendo os besourinhos que ainda estiverem dentro. Mas isso não é um problema. Eles estão a salvo do calor e dos perigos. E o que é melhor, passam o dia se banqueteando com o néctar. Enquanto o besourinho come, o pólen cai nas partes reprodutoras da flor. Ali desencadeia-se uma transformação mágica. A flor branca feminina enrubesce e fica rosada.
Tornando-se masculina, passa a produzir seu próprio pólen. Quando a noite cai, a flor abre e o besouro, agora levando o pólen da flor que se tornou masculina, escapa à procura de outra flor branca perfumada. Acaba a polinização. A flor rosada morre e, como semente, afunda na lagoa. Essa semente fertilizada germinará e amadurecerá para repetir a transformação mágica da Vitória Régia no ano seguinte. A Amazônia é um laboratório vivo, onde a natureza faz experiências há milhões de anos. Mas a destruição do habitat está desfazendo o trabalho da natureza e arriscando a sobrevivência de muitas espécies. Conhecer a situação dos maiores predadores é uma boa maneira de avaliar a saúde da floresta. É por isso que os cientistas, há 4 anos, tentam rastrear e estudar as onças pintadas que vivem aqui. Mas até agora só conseguiram capturar 3. A pesquisa que fazem não é suficiente, por isso adotaram uma solução criativa. Usam uma tecnologia que promete pouco. Um aparelho MP3 e alto-falantes transmitem o rugido da onça pintada na selva. Os cientistas esperam que um felino curioso venha investigar. É uma tentativa, mas eles estão sem opções e as onças pintadas estão acabando. Muitos animais se desenvolvem bem aqui. E mais de 1.500 espécies de aves. Mas os que têm mais êxito são os insetos. Um único quilômetro quadrado pode conter 30.000 espécies. Mas nenhum é mais prolífero do que as formigas. Elas mudaram muito pouco desde o tempo dos dinossauros e hoje constituem mais de 30% do peso total dos animais da Amazônia. Elas exploram todas as partes da selva. Estão sob o solo da floresta, no alto das árvores e em todos os lugares entre um e outro. As formigas consomem mais vegetação na Amazônia do que qualquer outro animal. E a embaúba é muito vulnerável ao seu ataque. Ao contrário de muitas árvores na Amazônia, suas folhas não são venenosas, mas ela também não é indefesa. A embaúba desenvolveu uma estratégia de sobrevivência que acolhe uma formiga, embora o relacionamento não pareça começar bem. A formiga da embaúba faz um buraco na área macia do galho da árvore. Imediatamente começa a fazer câmaras ocas dentro dele. É um lugar perfeito para criar um exército inteiro de formigas. As operárias cuidam da rainha enquanto ela põe seus ovos preciosos. Os ovos são colocados juntos e vão constituir a próxima geração. Existe também um terceiro parceiro nesse relacionamento. São as cochonilhas. Elas se alimentam com os açúcares encontrados na parte interna da casca das árvores. Quando as formigas manipulam as cochonilhas, um pouco desse açúcar escorre de seus corpos e é comido pelas formigas. Mas por que será que a árvore tolera essas invasoras? Isso se torna claro quando um besourinho faminto se encaminha para as folhas das árvores. A movimentação nos galhos alerta as formigas. As operárias se mobilizam, reagindo imediatamente.
Elas localizam seu alvo e atacam. As formigas têm uma mordida feroz e se prendem nas partes moles do besourinho. Ele logo fica coberto de formigas. Ele luta pela vida contra um exército que está defendendo sua casa. A única saída para o besourinho é uma retirada rápida. As formigas podem desfrutar da hospitalidade da árvore desde que tirem apenas aquilo de que precisam. E a árvore tem sua própria defesa. É uma parceria perfeita para a sobrevivência. O dossel das árvores mais altas da floresta tropical pode chegar a 50 metros acima do solo. É tão inacessível que muitas de suas criaturas permanecem um mistério. Quando os cientistas têm uma chance de explorá-las, frequentemente descobrem alguma coisa nova. Só na última década foram descobertos 9 primatas novos. A imensa quantidade de habitats no dossel pode acomodar uma grande quantidade de primatas. Saguis minúsculos do tamanho de um coco convivem com macacos gritadores de 8 quilos. Um dos que tem a aparência mais estranha é o uacari vermelho, que tem a cor de um sapo venenoso. Os habitantes locais o chamam de macaco inglês, porque o rosto vermelho parece o de um estrangeiro pálido que tomou muito sol. Na verdade, o rosto vermelho tem uma finalidade importante. Quanto mais forte for a cor, mais saudável é o animal. É um sinal essencial na escolha de um parceiro. Quando as árvores frutificam, os uacaris passam a maior parte do tempo se alimentando na parte superior do dossel. Eles usam suas mandíbulas inferiores para quebrar a casca dura de frutas verdes e de nozes, que muitas vezes fazem outros primatas desistirem. Seus rabos curtos são raros entre os macacos da Amazônia. Mas isso não os impede de movimentar-se nas árvores com facilidade. Os membros de uma família se catam para fortalecer os laços e estabelecer a hierarquia social. Essa hierarquia é fundamental para unir o bando. Os machos jovens estabelecem seus relacionamentos por meio de brincadeiras e de imitações de lutas. Às vezes é difícil distinguir umas das outras. Essas brincadeiras têm uma finalidade: ajudar os jovens a desenvolver a habilidade de que precisarão para sobreviver nas árvores. A estação da seca está se aproximando e o bando precisa aproveitar o restante da inundação. Um descuido fornece um banquete para um tambaqui à espreita na água rasa abaixo.
Mas o mundo verde e luxuriante das árvores também oferece perigos. Um macaco de cheiro localiza um gavião real e dá o alarme, alertando todos os que estão por perto. O gavião real gigante está bem adaptado à vida no dossel espesso. É muito bem capaz de arrebatar um macaco no galho. Um macho decidido com um filhote para alimentar é uma ameaça especial e ele voa grandes distâncias para encontrar comida. Seu ninho fica a mais de 3 quilômetros de distância no alto de uma árvore gigantesca. O cumaru chega a atingir 50 metros de altura. Os habitantes locais usam sua casca e suas sementes como remédio para curar tudo, de mordida de cobra a dor de ouvido. Uma fêmea do gavião real e o seu filhote ocupam um ninho na segurança de sua copa. Ela é realmente imensa. É a maior ave de rapina das Américas, com uma envergadura de asa que chega a 2 metros. Suas garras são tão grandes quanto as dos ursos pardos e podem prender uma presa com a metade de seu peso. Apesar de seu tamanho e de sua força, o filhote corre o risco de ser atacado por muitos inimigos, inclusive moscas transmissoras de doenças. Assim como nas tribos nativas, parece que a mãe entende um pouco dos benefícios das plantas para a saúde. Ela traz frequentemente galhos finos e ramos verdes para refrescar o ninho. Isso parece manter parasitas e outros insetos longe do filhote querido. Mas há outras ameaças para as quais ela não tem defesa. A madeira valiosa do cumaru é muito procurada pelos madeireiros. O homem pode não ser o rei dessa selva, mas pode reinar com uma serra de cadeia na mão. Quase 20% da floresta amazônica já foram desmatados, ameaçando não só o gavião real, como toda a vida na Terra. A floresta é um grande depósito de carbono. Sua destruição lançaria quantidades enormes de dióxido de carbono na atmosfera. Isso contribui para a mudança climática global. Com o desaparecimento das árvores, cresce a ameaça no planeta. E a vida selvagem na Amazônia corre grande risco. A
perda de florestas representa um perigo especial para o gavião real. Esta mãe tenta fazer o seu ninho pela terceira vez. É a terceira árvore que escolhe. As 2 árvores anteriores foram cortadas. Um gavião real leva 1 ano para criar um único filhote. Será que este chegará à idade adulta? Os guardas florestais estão apenas a 1 quilômetro de distância. A estação muda e agora começa a seca. Os níveis d'água estão caindo. Com o recuo da água dos alagamentos, as onças pintadas vão expandir suas caçadas. E isso vai dar aos cientistas melhores oportunidades para localizar e capturar suas presas. Eles querem saber mais sobre o comportamento dos grandes felinos e avaliar a saúde geral nessa parte da Amazônia. Os alto-falantes já estão transmitindo bramidos de onças pintadas. Talvez essa simples tecnologia faça toda a diferença. Eles não terão que esperar muito mais. Agora, capturaram uma onça pintada no vigor de sua juventude. Ela logo estará pronta para procriar. E se o resultado for bom, constituirá um verdadeiro teste da saúde do ambiente. Eles precisam sedá-la rapidamente e com toda a segurança. Essa é a parte mais perigosa do projeto, tanto para os cientistas como para o animal. Os anestésicos logo fazem efeito. Agora eles podem colher todas as informações de que precisam. Coleiras com rádio e rastreadores com GPS vão permitir que os cientistas sigam os movimentos da onça pintada na floresta. Essa pesquisa fornecerá indícios de seu comportamento durante a estação da seca que está para chegar. E ajudará os cientistas a entenderem melhor como ela sobrevive no seu domínio secreto. A compreensão que eles adquirirem vai ajudar a garantir o futuro da própria floresta. A Amazônia é cheia de perguntas que esperam uma resposta. Mistérios a serem esclarecidos. Haverá uma mudança incessante. Com o fim dos alagamentos, a floresta ressurgirá. As aves voltarão para os galhos que abrigavam peixes. Histórias assombrosas sobre adaptação explicam milhões de anos de sobrevivência nessa região. Mas a Amazônia resistirá às mudanças que ocorrem no mundo? Mais uma distribuição vídeo em casa. Filmes para a família. Mudando à medida que aumenta sua compreensão. O medo e a superstição foram substituídos pelo conhecimento e, em muitos casos, por uma grande preocupação. Mas o deslumbramento permanece o mesmo, até mesmo para os que têm mais experiência em viajar pela região. Grande parte está agora ocupada por cidades e pela agricultura, mas ainda existem territórios em que a antiga África continua sendo preservada, selvagem e livre das pressões do homem. Um desses lugares é o Botsuana, ao sudoeste do continente. Água, a essência da vida. A seiva vital do Botsuana flui pelo rio Okavango. Ele nasce em Angola, país vizinho, e irriga o magnífico delta do Okavango para desaparecer nas areias crestadas do deserto de Kalahari.
Perto de suas margens, o suprimento de água é relativamente abundante, porém, mais além, a vida depende das chuvas. Versão brasileira, Dubla Mix, Botsuana é um Rio. país com uma longa estação seca, o que se reflete nas plantas que se adaptaram ao deserto e no comportamento dos animais que habitam a região. O delicado equilíbrio da natureza africana baseia-se na água. Os animais e as plantas sobrevivem apenas devido à sua capacidade de se adaptar aos ciclos de seca e abundância. Os pássaros têm mais mobilidade para migrar em busca da água, mas alguns deles se desenvolverão em ambientes secos se conseguirem se ambientar. Os membros do gênero gálago conseguem obter toda a água de que necessitam nos insetos dos quais se alimentam. Nos longos períodos de seca, eles podem sobreviver com a resina encontrada nas acácias. Seu vizinho, o porco-espinho de crista, cujos espinhos o protegem do calor e de seus inimigos, é vegetariano e se nutre da umidade das plantas bulbosas e das raízes que escava. A raposa de orelhas de morcego expele calor através de suas imensas orelhas bem irrigadas de sangue. O almíscar se protege do calor escondendo-se nas sombras durante o dia. Cada animal possui sua própria forma de lidar com o calor e a seca. O texugo de mel é um animal notívago, mas como sua dieta inclui quase tudo, ele também sai à caça de dia em busca de outros animais. Toda a vida animal africana é um quebra-cabeças em que cada espécie se encaixa perfeitamente no todo formado pela natureza e pelos animais. A avestruz adulta, por exemplo, tem poucos inimigos naturais, mas as matas abrigam um caçador de ovos insaciável, o mangusto listrado. Ao longo de milhares de anos de evolução, a batalha travada entre a avestruz e o mangusto resultou na vitória da primeira, simplesmente pelo fato de seus ovos serem demasiadamente grandes e duros, de modo que os mangustos não conseguem quebrá-los. Sua capacidade de sobreviver alimentando-se de pequenas sementes e seu permanente estado de alerta em relação ao perigo tornaram a avestruz um animal perfeitamente adaptável à vida nas planícies. A vida de outros animais da planície não transcorre com tanta tranquilidade. Até mesmo o poçante-leão tem um rival, a hiena pintada. Tornou-se ultrapassada a noção de que as hienas não passam de covardes animais de carniça, pois tornou-se evidente que elas são perfeitamente capazes de matar outros animais sozinhas e até mesmo de roubar presas dos leões. Os leopardos as encaram com indiferença. Eles costumam guardar suas presas no alto das árvores, onde elas não conseguem alcançá-las. Embora sejam consideradas atualmente como predadores eficientes, as hienas continuam a ser animais de carniça, dependendo da oportunidade. Para os herbívoros de maior porte que vivem nas grandes pastagens, a estação seca é um período de provação. Os búfalos, os gnus, as zebras e a fantástica variedade de antílopes vão enfrentando situações cada vez mais difíceis à medida que a seca toma conta da região. O mais espantoso é que a maioria consegue se manter aparentemente saudável, mesmo com a escassez de água. O gnu e a zebra podem partilhar a mesma área do território com os bonteboks e outros antílopes. Como suas exigências em matéria de comida são totalmente diversas, eles vivem juntos sem problemas. Os elãs também se enquadram neste contexto. Eles têm outra coisa em comum além da questão alimentar: a necessidade de água. À medida que o vento quente e seco varre as savanas, aumentam as pressões sobre os animais. Eles não terão muito tempo de vida se não encontrarem fontes de água. Existe água nas matas e as manadas sabem onde encontrá-la.
Aqui, onde sua movimentação não é limitada pelas cercas, elas vagueiam livremente pelas trilhas que vêm usando há séculos. Aos poucos, suas incursões levam-nas para mais perto de seus tradicionais poços. As girafas se elevam acima de outros animais como verdadeiras torres. O matiz dourado dos pelos do impala servem como camuflagem na paisagem ressequida. Os antílopes chifres de sabre não precisam de tanta camuflagem. Seus chifres são poderosas armas de defesa, bem como adornos que os machos ostentam diante de seus rivais e possíveis parceiras. Apesar do nome, o antílope d'água é às vezes encontrado longe dos poços, especialmente durante a estação seca. Mas o mais impressionante de todos os animais é o elefante. É também o que tem maior necessidade de liberdade. Quando livre de cercas e pressões, ele é um preservador natural do ambiente, afastando-se das áreas que devastou e retornando a elas apenas depois que a vegetação tenha crescido novamente. Mas, se privados dessa liberdade, eles podem se tornar extremamente destrutivos, alimentando-se ininterruptamente nas mesmas áreas, sem permitir que a vegetação se recupere. Esses elefantes vivem livres e a paisagem que eles parecem ter devastado logo voltará a florescer. A movimentação dos animais torna-se mais ansiosa. A pressão da seca impele os búfalos em direção à água. Os elefantes são os primeiros a chegar a um dos poucos poços de água da região. Os mais velhos verificam as margens em busca de sinais de perigos, tais como predadores que possam ameaçar seus filhotes. Logo, o resto da manada avança. Depois de beber, o grupo se entrega ao prazer de se banhar e chafurdar no lodo. Os elefantes precisam beber diariamente para manterem a saúde. As fêmeas podem dar à luz o ano inteiro, mas a maioria dos partos acontece antes das chuvas. Os filhotes lidam melhor com a seca quando atingem os 6 meses. Para os filhotes, o banho também é hora de brincadeira, assim como acontece com tantas espécies, inclusive a dos seres humanos. Chafurdar no lodo mantém a pele flexível e livre de parasitos. Se privados dos banhos regulares, os elefantes podem sofrer problemas de pele que lhes afetarão a saúde.
À medida que a seca se agrava, os elefantes se mantêm mais perto das fontes de água para poderem fazer uso delas diariamente. Até mesmo a distância de um dia de jornada das fontes, sua provisão de alimentos pode ficar comprometida. Existe o perigo da inanição, mesmo se houver água, se os poços forem poucos e muito esparsos. As plantas perto dos poços também servem de alimento, embora não haja o suficiente para toda a manada. O principal é abastecer o organismo de água antes de sair em busca de comida. Os elefantes bebem em grande quantidade diariamente, geralmente durante a tarde ou ao cair da noite. Uma tromba cheia de água chega a 2 metros de comprimento e pode armazenar 4 litros. Depois da manada saciar a sede, os elefantes seguem em direção ao próximo território de alimentação. Geralmente viajam à noite para evitar o calor do dia. As fontes estão agora liberadas para os outros animais. O antílope d'água e a zebra precisam ser mais cautelosos do que os elefantes, pois são muito mais vulneráveis a predadores, tais como os leões e as hienas. Eles se aproximam do poço muito animados, mas aos poucos, sempre alertas a qualquer sinal de perigo. Uma manada de antílopes chifres de sabre vai se abeirando calmamente à espera de sua vez. Eles raramente se misturam com outros antílopes. Preferem esperar até que terminem de beber. Quando se torna evidente que o poço é seguro, a manada apressa o passo. O dorso de um grande antílope chifre de sabre serve como uma espécie de plataforma para alguns pica-paus que removem parasitos de sua pele. Quando a manada se aproxima da água e começa a beber, alguns se mantêm atentos, vigiando a paisagem. Seus chifres, em forma de cimitarra, são armas altamente eficazes, usadas contra o ataque de leões e outros predadores maiores. Ainda assim, os antílopes se mantêm vigilantes. Sempre é preferível fugir a enfrentar uma luta arriscada. Com a chegada das girafas, a segurança dos outros animais é reforçada. De todos os animais, mesmo os que têm a visão mais apurada, a girafa é a mais capaz de detectar perigo à distância. A postura que assume para beber pode parecer deselegante, mas permite à girafa se posicionar rapidamente para qualquer movimentação. Os antílopes chifres de sabre, depois de beber o suficiente, do outro lado do poço, longe dos outros, retomam a jornada. Os próximos a chegar são um pequeno grupo de avestruzes. Assim como as galinhas d'Angola, são visitantes assíduas de qualquer poço permanente como este. Um grupo de impalas se reúne aos demais.
Todos os antílopes se mantêm alertas enquanto bebem, jamais se permitindo os prazeres de um banho, como fazem os elefantes. Um kudu macho fica de sentinela sobre um formigueiro nas proximidades, enquanto as fêmeas se aproximam do poço cobertas de pássaros. Mas alguns machos, com suas máscaras desenhadas em preto e branco, reúnem-se às fêmeas na beira do poço. Um jovem kudu está inquieto. Não confia, como sua mãe, na vigilância dos outros antílopes. Uma das girafas mais jovens assume uma postura pouco convencional ao beber. O primeiro gnu aparece anunciando a chegada de uma grande manada que pode ser ouvida avançando pela mata. A tranquilidade do poço atrai uma das espécies mais atingidas pelo perigo de extinção. Os rinocerontes brancos precisam beber pelo menos uma vez a cada 2 dias, portanto, encontram-se sempre a poucos quilômetros da água. A zebra, bebendo tranquilamente, não se deixa perturbar pelas cabriolas de um travesso gnu, mas ele é seguido de perto pelo resto da manada. Os gnus se incomodam com as picadas de insetos, sempre mais numerosos perto da água do que em qualquer outro lugar. Um solitário antílope niala não recebe boas-vindas dos gnus à beira do poço. Mas estes logo se afastam, sendo substituídos pelos palhaços da floresta. Os engraçados, mas agressivos, javalis africanos. Os javalis adoram chafurdar no lodo, cobrindo-se com uma camada de lama que os refrescam depois da seca e remove parasitos quando se quebra e cai à medida que os animais avançam por entre a mata. Algumas irritações piores são aliviadas de forma mais direta. Os javalis rolam e se esfregam no solo várias vezes ao dia, frequentemente em locais prediletos como os cupinzeiros e galhos secos. Se não houver nenhum por perto, outro javali resolve o problema.
Além de auxiliar na higiene pessoal, a visita às fontes de água dá a oportunidade de restabelecer o lugar do animal na hierarquia das selvas. As perseguições não são meros jogos, e sim conflitos que constituem rituais importantes para confirmar o domínio do macho mais forte. Uma vez estabelecido isso, o javali vencedor pode continuar a beber. Os macacos cercopídeos se movimentam em grupos compactos, com sua própria hierarquia confusa. No poço, eles se mantêm muito atentos à presença de predadores. Os gritos de suas sentinelas alertam todas as outras espécies com relação ao perigo. Os macacos ficam sempre perto das árvores, que lhes permite escapar imediatamente no caso de um predador se aproximar. A visão aguçada é vital para sua movimentação rápida e segura. Onde existe abundância de água, um outro grupo de animais estabelece seu lar permanente. As lontras encontram comida e segurança nos poços e rios. Os grandes rios e lagos da África parecem distantes do calor, da poeira e dos conflitos nas planícies. Eles transmitem um sentido peculiar de tranquilidade. Em suas margens vivem os mais serenos de todos os mamíferos de grande porte da África, os hipopótamos. Os hipopótamos passam a maior parte do dia revolvendo-se na lama. Ao contrário da maioria dos outros animais, eles são vulneráveis às queimaduras do sol se ficarem a descoberto por muito tempo. Eles se movimentam com grande facilidade na água. Costumam andar no fundo ao invés de nadar, mantendo-se submersos por até 4 minutos. Fímbrias fecham-se automaticamente para cobrir suas narinas logo que submergem. Por toda a África, onde quer que haja água, a águia pescadora pode ser encontrada, caçando suas presas facilmente na superfície dos lagos. Os filhotes famintos aguardam em um ninho nas proximidades. A água não precisa estar visível a olho nu para desempenhar sua função no ecossistema da África. As plantas absorvem a umidade das profundidades do solo, atendendo às necessidades de animais capazes de alcançá-la. A bela nectarínia macho, com sua plumagem verde, azul e vermelha, bebe o néctar das flores. Eles não são os únicos a explorarem esta fonte de umidade e açúcar. O estorninho de asas cor de laranja bebe regularmente seus coquetéis neste bar cheio de cores. A floração de frangipanas produz um forte odor que atrai os insetos para a polinização. Os hibiscos oferecem seus estames de uma corola acetinada. Suas pétalas são marcadas com uma configuração ultravioleta invisível ao olho humano, mas vista claramente pelos insetos.
As flores se integram perfeitamente na delicada, porém vigorosa teia de vida desta remota região da África. Suas cores e desenhos são estritamente práticos, bem como seus meios de sobrevivência, embora aos nossos olhos pareçam um espetáculo de beleza em sua mais pura forma. A sinfonia harmônica da vida selvagem na África é mantida por uma interdependência sutilmente equilibrada das espécies entre si e entre elas e o meio ambiente. Desde os animais das regiões secas e os que habitam as águas até o caleidoscópio de flores, cada um desempenha uma função no grande conjunto deste recanto intacto do continente. O fator que todos têm em comum é a água, a essência da vida. A vida é pacífica nas zonas rurais do sul da África. Os hábitos antigos são preservados. A tradição se mantém muito forte. Foles como este provavelmente vêm sendo usados há séculos. Mas não longe daqui existe um tipo de vida totalmente diferente. As cidades grandes oferecem a tentação de ganhar dinheiro. O dinheiro é o meio para se obter aquilo que todo africano deseja: educação para si e para seus filhos. Para consegui-la, as pessoas do campo estão dispostas a viver neste mundo totalmente estranho, longe da paz e da serenidade das selvas. As consequências podem ser imprevistas. Muitos dos habitantes dos centros urbanos da África possivelmente sentem uma grande nostalgia em relação ao silêncio e ao isolamento que usufruíam quando crianças nas matas. Mais uma distribuição Vídeo em Casa. Filmes para a família. Tradições africanas. Versão brasileira Dublamix Rio. A tribo Batonka consiste de um grupo de pessoas orgulhosas de suas tradições. Um dos exemplos é a cerda de porco-espinho enfiada no nariz de uma mulher. Hoje é um símbolo do orgulho da tribo. Mas na época da escravidão, seu objetivo era tornar as mulheres pouco atraentes para os homens, tornando seu rapto menos provável. Ao deliberadamente manterem seu estilo de vida rural, os Batonkas expressam resquícios do seu receio de estranhos. Algumas pessoas consideram-nos rudes, mas dentro do grupo eles são alegres e independentes. Através do vasto território da África, existe uma rica variedade de estilos de vida tradicionais, talvez mais evidente nas terras férteis ao sul do continente. Os que tiverem a paciência e a humildade para ver, escutar e aprender, poderão ter um rico aprendizado sobre sua experiência de vida. Uma pitada de rapé, compartilhada com o chefe de uma aldeia Matabele, pode ser a porta de entrada para uma preciosa troca de ideias. A idade e o status do chefe é evidenciado pelo anel de cera de abelha sobre sua cabeça, um amuleto para prolongar sua vida. Cada ruga de seu rosto gentil representa mais um ano de sabedoria e experiência acumulados ao longo da vida. Os Matabeles não são muito receptivos a estranhos, de um modo geral, mas o homem no carro branco tornou-se seu amigo, através de visitas sociais regulares e pela ajuda que vem prestando à tribo. Eles compreendem e apreciam sua curiosidade sobre seu modo de vida e seus mistérios. Em frente à sua cabana decorada com um chifre, o xamã da aldeia mostra um pouco da arte da magia. A própria cabana é um santuário. Ninguém pode entrar sem ser convidado. Ele raramente revela seus feitiços. A arte que deve ter parecido verdadeiramente mágica quando descoberta e na qual o xamã continua a ser o especialista por tradição,
é a forja de armas de ferro. O carvão de lenha e os foles de pele, em mãos habilidosas, produz fogo a uma temperatura suficiente para trabalhar o metal. O martelo foi feito na cidade. A rejeição a métodos estrangeiros não é total, e sim seletiva. Existe uma tendência a se considerar esse sistema artesanal muito primitivo, principalmente por ser realizado sobre uma pedra no chão e não no tipo de forja que conhecemos. Mas a lâmina fabricada pelo xamã não é nem um pouco grosseira. É muito afiada. E seu punho, tradicionalmente curto, faz dela uma arma bastante eficaz. As danças da tribo também não são primárias, embora tenham sido frequentemente descritas deste modo. A África é o berço de belíssimos ritmos e melodias. O som do chocalho de cabaça e os tambores de pele são a origem da inspirada música africana que se espalhou pelo mundo. Aqui, em sua terra natal, ela produziu danças que são mais sutis e criativas do que a maioria de suas imitações europeias. Com seus trajes de peles de animais decorados com plumas de avestruzes, os matabeles parecem exóticos e bizarros, mas na vida cotidiana eles resolvem diversos problemas com que se deparam todos os seres humanos. Assim como para nós, a música lhes ajuda a esquecer os problemas mais imediatos. É uma oportunidade de diluir as questões do cotidiano em um apaziguante e infinito mar de sons. Muitas tarefas rotineiras podem ser realizadas durante a música. O grande cesto trançado por uma das mulheres servirá para armazenar o produto das colheitas de milho, dieta básica da tribo. É feito de palha colhida nas savanas. Com seu tipo de vida pacífico e estável, sem vínculos e pressões relacionados a acontecimentos externos, este povo preferiu ficar onde está, ao invés de se aproximar do padrão de vida cada vez mais sofisticado do resto do mundo. Ninguém pode acusá-los de estarem errados, mas eles são efetivamente diferentes de outras tribos da África. A decisão de se manterem isolados não se baseia em rusgas ou ressentimentos. Os matabeles sempre foram um povo orgulhoso e independente. Com seus cantos ainda ressoando nos ouvidos, o visitante segue adiante em busca de outra tribo, que preferiu absorver um pouco mais dos costumes do chamado mundo civilizado. As histórias dos viajantes falam do território ermo e sem estradas das planícies africanas. Bem, trata-se certamente de uma planície, mas será que é erma e sem estradas? Na verdade, não. Toda esta região é demarcada pelas fronteiras invisíveis e sem conflitos das tribos que habitam o lugar.
Quanto a trilhas e estradas, até as crianças sabem se orientar sem elas. Shakespeare escreveu sobre um aluno choroso com sua bolsa escolar, o rosto com o brilho matinal, arrastando-se de má vontade qual caracol para o colégio. Estes rostos são realmente brilhantes, mas não demonstram vontade de chorar, e em seu aprendizado não transparece nenhuma má vontade. Na verdade, as crianças desta região adorariam a oportunidade de conseguir uma boa educação. No rebuliço e algazarra do pátio da escola, 1000 alunos se reúnem como em um brilhante mar de bom humor curiosamente humano. A alegria que estas crianças sentem na escola e pelo que ela significa forma um contraste marcante com a atitude apática de muitas crianças de países mais desenvolvidos. A disciplina é rígida e os alunos obedecem imediatamente. Educadores mais avançados poderiam considerar o método obsoleto, mas se este é o caso, ele incorpora os aspectos mais positivos do antigo sistema. Qualquer professor sabe que a melhor maneira de começar o ensino é com algo que a criança já sabe. Assim, o canto, uma habilidade partilhada pela maioria, dá início ao dia. Quando termina a reunião matinal, o mestre-escola envia todas as crianças para as salas de aula, como em qualquer outra parte do mundo. Só que estas salas de aula ficam debaixo das árvores. A equipe de professores pertence às aldeias locais, embora muitos de seus membros tenham sido treinados nas cidades. Mas a familiaridade com as tradições e costumes dos alunos assegura uma excelente relação entre estes e seus mestres. Quem se aproxima da escola pode ter a impressão de que o local está deserto. Mas quando cessa o barulho do motor, o visitante poderá escutar o alegre canto das crianças, um dos mais belos sons do mundo. O visitante para em uma das salas de aula para ver o que os jovens africanos estão aprendendo. O melhor é começar pelo início. O jardim de infância é o caminho para a alfabetização com algumas leituras e lições escritas. As crianças ficam encantadas com o visitante. Ele descobre que a primeira lição será realizada na língua natal das crianças. Quando tiverem dominado a arte mágica de colocar sons no papel para depois relê-los, estarão prontas para explorar outros idiomas. Elas utilizam o alfabeto romano para ler e escrever. Embora saibamos agora que a cultura de muitas das tribos africanas é bastante antiga, elas nunca precisaram da escrita, portanto, não existe nenhum alfabeto africano. Transcrever sons em um alfabeto que não foi projetado para descrevê-los foi um problema para os adultos que trabalharam com a nova ortografia. Mas as crianças aprendem muito rápido. Sons retirados do papel são uma espécie de mágica. O som saído de uma caixa já é coisa bem diferente. As crianças dançam ao som de músicas que elas próprias compuseram. É como estar no rádio. Rádios e gravadores, ou escrita e leitura, são maravilhas das quais seus avós jamais ouviram falar, mas farão parte do cotidiano destas crianças.
aspecto da educação extremamente importante na tradição tribal é o treinamento da forma física e agilidade. Chega a ser irônico que durante o treinamento para uma nova forma de viver, as crianças devam aprender o hábito do exercício. Em seu estilo de vida tradicional, que muitas jamais chegarão a conhecer, as obrigações das aldeias, nas casas e nos campos mantêm os habitantes atléticos e saudáveis. As danças folclóricas já tiveram um significado especial, como prece ou invocação, ou como agradecimento pelas colheitas. Mas serão no futuro, para muitos destes jovens, apenas uma forma de exercício. O futuro da jovem africana está mais ligado ao nosso presente do que ao seu passado. Assim como nós, ela provavelmente comprará farinha em uma loja e seu contato com a terra se limitará a umas poucas plantas de jardim. As crianças na Europa cantam: "É assim que nós debulhamos o milho, sem jamais termos visto como se faz." No futuro, os filhos destas jovens cantarão uma canção semelhante. Para um povo em que o ritmo está tão enraizado, fazendo parte de sua identidade nacional, jogos e danças são a mesma coisa. Em todo o mundo, as crianças adoram movimentos coordenados. O sentimento de que o grupo pode criar algo de que nenhum de seus membros seria capaz isoladamente. Malusu, malusu, wavelilanga, wachonilanga, sabala sati 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, age, 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 age. As crianças de qualquer país gostariam de se reunir a esta roda de dança, embora cada uma criasse seu próprio nome para ela. É um fenômeno mundial. Dançar é basicamente uma expressão natural de saúde e alegria. Sua propriedade de manter a boa forma é para o homem do campo puramente acidental, mas poderia se tornar muito importante para o homem da cidade. O artesanato produz um efeito semelhante no estado de espírito. O principal objetivo ao produzir objetos decorativos ou úteis é o de vendê-los. Afinal, a habilidade manual das mulheres da tribo produz artigos vendáveis. Mas existe ainda um outro propósito. Fazer desenhos decorativos com cordas é um passatempo tranquilizante e curioso, além de barato e lucrativo se as pinturas forem vendidas. No campo, muitas das cores podem ser obtidas no próprio local, em plantas bulbosas e flores, outra habilidade tradicional. Na cidade, mesmo se as pinturas forem compradas, os jovens poderão aprender em uma forma de arte agradável e recreativa. Uma das coisas que as autoridades das escolas jamais perdem de vista é que muitas destas crianças do campo podem vir a passar grande parte de suas vidas na cidade. Um dos maiores presentes que a escola lhes pode dar, depois da educação básica, é um lazer agradável e lucrativo. Os materiais para muitos desses artefatos são fáceis de serem obtidos, muitos deles gratuitamente a partir de fontes naturais. Entre a variada gama de habilidades desenvolvidas na escola, algumas são totalmente inspiradas por esta, como a criação de mosaicos de vidro e de seixos de rios. Outras são formas de arte mais tradicionais, que a escola apenas ajuda a desenvolver, mas que já existem nas aldeias.
O entalhamento em madeira é uma delas. Os temas, é claro, são totalmente tradicionais. Outras formas de arte são apenas educacionais, como os mapas decorativos, ou puramente decorativas, tendo, por exemplo, um pássaro como motivo. A fabricação de vassouras, por outro lado, é estritamente funcional. Elas serão usadas em casa ou na escola, mas o artesão terá o prazer de ter criado um objeto útil. Fazer cestos é outra habilidade tradicional. Neste caso, a escola objetiva preservar uma arte que tende a desaparecer. A cerâmica africana é apreciada em todo o mundo, mas sem o incentivo dos educadores, ela também poderia desaparecer por falta de utilidade prática. Como o tradicional chapéu de palha, funcional e muito decorativo. A escola está tentando realizar 3 coisas, e com muito sucesso. Além da educação que pode levar a objetivos maiores, ela incentiva as crianças a desenvolverem habilidades que são ao mesmo tempo recreativas e lucrativas. Além disso, mantém vivo o interesse pela arte tradicional de seu povo. Quando deixarem a escola, essas meninas talvez venham a se tornar enfermeiras ou professoras. Também é possível que prefiram permanecer nas zonas rurais como esposas. As bolsas de palha são um produto de exportação na economia escolar. Com o dinheiro levantado pelas vendas, a escola poderá comprar mais materiais para os trabalhos de arte, artigos que o campo não produz, como algodão colorido para tecelagem de tapetes. A satisfação e o prazer que as crianças sentem na escola mostra a importância que ela tem em suas vidas. Aqui, elas encontram dignidade e uma estrutura social tradicional e estável. Se não soubessem nada da cidade, seriam perfeitamente felizes. Mas a cidade mantém o seu apelo constante, com uma voz doce e tentadora, oferecendo emoções, um novo mundo e, acima de tudo, dinheiro. Coisa que as pessoas do campo jamais tiveram e da qual não necessitavam. A estrada que vai das tranquilas aldeias históricas até as grandes metrópoles é bastante longa. Para as crianças africanas, muitas das quais farão este trajeto, será como uma viagem na máquina do tempo, apesar de todo o preparo que tiveram na escola. Sentirão falta dos estáveis grupos familiares e da companhia amável de seus vizinhos, bem como da orientação dos chefes e dos mais velhos. Frequentemente, esta nova liberdade produzirá sentimentos de desorientação, bem como exigências com relação ao seu sentido de dever, às quais não estão habituadas. Muito do dinheiro que ganharem na cidade irá para o campo, a fim de financiar os estudos dos irmãos mais jovens. Frequentemente, o trabalhador das selvas de pedra desejará poder voltar para casa junto com o dinheiro, em vão. Agora é o momento em que a educação recebida nas escolas campestres poderá beneficiar uma nova geração de habitantes nas cidades da África, à medida em que lutam para manter na estranha paisagem urbana os valores perenes e as tradições de sua infância no campo.